Em toda arte, deve-se tratar primeiro da sua finalidade, porque os meios sempre são eleitos em vista de um fim. Variados os fins, variam seus meios. Por isso, no nosso estudo da lógica, que é como o meio da filosofia, devemos primeiramente entender qual a finalidade da filosofia, e entenderemos a natureza da ciência que haveremos de tratar. A filosofia é a parte mais elevada da vida natural do ser humano, pois o que há de mais perfeito no ser humano é a sua inteligência. E o que há de mais perfeito na inteligência é o conhecimento verdadeiro, e um conhecimento que não só responde ao o que é da coisa, mas também explica o seu porquê. Não só qualquer porquê, mas aquele porquê último, a resposta final de todas as coisas. E ao conhecimento que oferece essa resposta, nós o chamamos filosofia. E daí vem a definição de filosofia que usaremos em todo este curso. Filosofia é a ciência das causas primeiras de todas as coisas. Por isso, aliás, ela é a parte mais elevada da vida humana, pois trata das causas mais elevadas de todas as coisas, que só podem ser conhecidas por aquela faculdade que é a mais perfeita do ser humano, a inteligência. Assim, a filosofia é o maior bem natural que podemos obter. No entanto, a filosofia não é o maior bem que podemos obter, mas só o maior bem natural. Acima dela existe a união mística, que é o que de fato, esse sim, é o maior bem que podemos obter na nossa vida sobrenatural. Um bem sobrenatural que só pode ser concedido por Deus, porque só Deus o possui plenamente. A união mística é uma assimilação da nossa alma a Deus pelo desapego de todas as coisas. Nós não estamos mais presos a um conhecimento meramente humano, mas vivemos pela fé. E nem pomos mais a nossa confiança nas criaturas, mas vivemos pela esperança de Jesus Cristo. E nem nos apegamos ao afeto de criatura alguma, mas é a Deus que amamos de todo o coração, amando todas as criaturas por causa dele. E por essa razão ela é chamada de mística, porque é um mistério. Afastando-nos das criaturas, nós mergulhamos naquele mistério desconhecidíssimo que é o amor de Deus, e nele repousamos, esperando que um dia se manifeste a nós no paraíso, onde veremos face a face aquilo que nós amamos praticamente sem conhecer. Por isso, se o mais perfeito é a finalidade do menos perfeito, podemos dizer que a lógica é um meio para a filosofia e a filosofia um meio para a união mística. Sim, porque se a união mística nos faz desapegar de todas as coisas inteligíveis, mergulhando-nos no amor daquele que desconhecemos, a filosofia nos faz desapegar de todas as coisas sensíveis, acostumando o nosso espírito à verdade inteligível. Existe então um caminho que devemos seguir ordinariamente. Deus acha outros caminhos para aqueles que Ele quiser que o alcancem de outra forma, mas, ordinariamente, como eu disse, o caminho é esse. Acostumemos o nosso espírito ao inteligível, abandonando o sensível mediante a filosofia, e acostumemos nosso espírito ao suprassensível, abandonando o sensível mediante a união mística. E a porta pela qual adentramos neste afastamento inteligível de todo sensível é a lógica. Ela é os portões que nos introduzem à filosofia, sem os quais não poderemos proceder bem, ordenadamente e com segurança na filosofia. Sim, podemos sim conhecer algumas teses filosóficas sem conhecer a lógica, mas não podemos ir muito longe sem ela. Assim como podemos curar algumas feridas sem sermos médicos, mas um médico não pode operar uma cirurgia sem conhecer os instrumentos pelos quais vai salvar o paciente da morte. E o instrumento do filósofo, no caso, é a lógica. E qual a definição de lógica então, ou pelo menos a que usaremos ao decorrer deste curso? Podemos definir, por enquanto, a lógica como uma ciência, uma arte que ordena os nossos raciocínios para atingir a verdade. Ela é o meio que nos abrirá o caminho em direção ao oásis da filosofia, para a partir dele, atravessando um sequíssimo deserto, chegarmos ao repouso da união mística, pelo afastamento de todas as criaturas, tanto na inteligência, quanto na memória, quanto
acima de tudo, no amor.